Segunda Crônicas, capítulo 28. Acais é rei de Judá. Reinado de Acais. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrotas e invasões. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peça, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas, e levaram muitos despojos. Intervenção divina e libertação dos prisioneiros. Mais um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse, estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora, ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meselemote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo, não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Pedidos de ajuda e mais derrotas. Nessa época, o rei Acais enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Infidelidade e idolatria de Acais. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acais juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Morte e sucessão. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acais descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor.